Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à segunda conferência online do NEFI, os desafios contemporâneos da igreja. Eu sou Lincoln Rodrigues, fundador e um dos coordenadores do NEFI, e é um prazer ter cada um de vocês aqui. Eu espero que nos próximos 4 dias vocês possam estar imersos na nossa conferência. E hoje nós temos aqui o nosso convidado mais que especial, Tiago Pereira, da ABC2, ele que é biólogo, doutor em botânica pela Universidade Federal de Viçosa e professor na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2. Eu faço parte de um dos grupos de estudo da ABC2, fiz recentemente o curso Basics, no qual nós estudamos o livro Ciência e Religião, Fundamentos para um Diálogo, do Alistair McGrath. É incrível para você que quer conhecer um pouco mais sobre essa relação entre ciência e religião, e é um prazer ter o Tiago aqui conosco. O Tiago, que foi um dos meus professores no curso Basics. A ABC2 também está tendo agora, vai começar em agosto, o curso Fundamentos da Vida Intelectual. Então, se você quer saber mais sobre a ABC2, vai lá no Instagram, vai lá no site da ABC2, eu tenho certeza que vocês irão gostar muito, tá, pessoal? Ao longo dos próximos 4 dias, nós vamos falar sobre ecoteologia, vamos falar sobre cristianismo e política, vamos falar sobre a igreja no combate ao racismo e vamos falar também sobre história do pentecostalismo. Então, fiquem ligados aqui no NEFI. E se você quiser saber um pouco mais sobre nós, basta acessar o nosso Instagram, @NEFIEstudos. Nós promovemos reuniões todos os meses e nós temos várias linhas temáticas: direito e liberdade religiosa, história do cristianismo, filosofia e cosmovisão cristã, teologia sistemática, e temos também o clube de leitura do NEFI. Inclusive, agora em agosto, nós vamos ler juntos O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo. Exatamente, esse livro fantástico que eu já tive o prazer de ler e vou ler de novo juntamente com a galera do Clube de Leitura do NEFI. Tiago, seja bem-vindo. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer para nós tê-lo conosco, falando sobre esse tema tão legal que é a ecoteologia. Maravilha, Lincoln. Cara, obrigado demais pela recepção. É um prazer poder estar aqui com vocês, é um privilégio poder falar sobre esse tema, um tema que eu gosto demais e sempre que tem oportunidade de falar, eu estou falando. E vai ser um prazer poder caminhar um pouco aqui com vocês agora e espero que a conferência toda seja uma bênção, né? Muitos temas muito pertinentes, muito importantes para os nossos dias, para a nossa igreja. Então, vamos lá, né? Vamos conversar. Deixa eu compartilhar minha tela, já posso? Pode, né? Tá comigo? Isso, A pode ficar à bola? vontade, Tiago. Beleza. Gente, o Lincoln me convidou para falar sobre ecoteologia, né? E quem sou eu para falar sobre ecoteologia? Eu não sou teólogo, né? Então já deixo esse disclaimer aí para mostrar que a minha formação é na área de ciências naturais, eu sou biólogo, né? Então a minha vida toda eu trabalhei com biologia e como o Lincoln já falou, eu trabalho com a ABC2, Associação de Cristãos na Ciência. Então eu estou trabalhando aí nessa interface entre ciência e a fé cristã, né? E por causa disso a gente acaba se envolvendo com vários elementos de teologia, mas também vários elementos que envolvem a ciência. Então, a minha formação é toda na área de ciência. Eu tenho aí caminhado bastante dentro de algumas análises teológicas também, mas eu não sou teólogo, né, como eu disse. Então, para falar sobre ecoteologia, que é um tema muito amplo, que envolve exatamente, né, esse diálogo, que é algo que a gente sempre está alimentando dentro da BC2, o diálogo entre fé e ciência. Então, a ecoteologia nada mais é do que o diálogo entre a fé cristã, ou a teologia, e as ciências ambientais, né, as ciências da natureza, e que é algo extremamente importante, e a gente pode pensar hoje, né, eu quero colocá-los para pensar hoje um pouco sobre como que a gente pode, como cristãos, oferecer algumas respostas diante aí da situação que a gente vive, né, ambiental. Eu não sei quantos de vocês já ouviram aí não sei quantos são cristãos mesmo, são membros da igreja, mas quem já ouviu na igreja a gente falar sobre mordomia, né? A mordomia cristã, o cristão como mordomo da criação.
A gente vai falar um pouco sobre isso, né? O que significa essa ideia de ser mordomo da criação e como a gente pode pensar a nossa relação, né? Como seres humanos, como cristãos redimidos, com a natureza, com a criação de Deus. Para a gente pensar um pouco sobre isso de forma mais extensa, né? Mas também sem ser exaustivo aqui, que a gente não tem espaço e nem é o momento para isso, e nem é o meu intuito. A gente tem um tempo limitado. Ô, Lincoln, inclusive, você fica à vontade para me interromper aí, se chegar no momento que tem que me cortar, porque senão eu falo demais e acabo perdendo o horário. Não, perfeito, já pode ficar à vontade. Mas você falou que eu tinha mais ou menos uns 50 minutos, talvez, né? Vamos lá, vamos tentar ficar dentro desse tempo. E a gente está aberto também para perguntas, vocês podem colocar perguntas aí no chat. Se tiver alguma pergunta que não dá para passar, e é muito pertinente fazer essa pergunta agora, pode colocar aí, ou o Lincoln pode abrir o microfone, fazer a pergunta, enfim. A gente vai administrando. Mas a gente vai falar, eu quero dividir em 3 pontos, não são 3 partes iguais, mas são 3 pontos principais que eu quero trabalhar aqui. Primeiro, a ideia, né, que a gente tem de uma crise ambiental, dar uma introdução rápida sobre isso, pensar em algumas respostas, pensar rapidamente em algumas respostas que a gente tem a respeito disso, né, de como que nós olhamos para a crise ambiental que nós vivemos, e depois a gente pensar, de fato, numa resposta cristã. A primeira coisa que a gente precisa pensar, talvez, quando a gente fala em crise ambiental, é, de fato, se existe uma crise ambiental, né? E eu acho que um ponto interessante para a gente parar para pensar se, de fato, existe uma crise ambiental, é pensar no nosso impacto no planeta. Eu vejo muita gente, às vezes, com talvez algumas dúvidas ou com algumas questões sobre como que nós, seres humanos, uma espécie entre várias outras, do tamanho que nós somos, como que nós poderíamos causar um impacto realmente relevante em cima de um planeta tão grande, né? Assim, um planeta que é 2/3 água, oceanos. Como que nós, como seres humanos, conseguimos impactar? Será que a gente tem esse poder todo, né, de impactar ou modificar a estrutura climática, inclusive, de um planeta, como o planeta Terra? Um ponto importante é a gente talvez pensar exatamente nisso, né? Quem nós somos diante do planeta, né? O quanto nós ocupamos esse planeta e o quanto nós somos capazes de modificar esse planeta. E em que nível que a gente modifica o planeta. Eu acho que esse gráfico aqui ele ajuda muito a pensar a situação que a gente está hoje. Se vocês, esse mapa ele vai desde o ano 4000 antes de Cristo, mas a gente pode jogar ele até 10.000 antes de Cristo, por exemplo, que mostra como que era como que sempre foi durante alguns milênios, né, a distribuição do ser humano sobre a superfície terrestre, né, sobre o planeta. Então, desde lá do Neolítico, passando por várias fases aí da humanidade, desde a Revolução Agrícola, o Neolítico e tudo que aconteceu. Então, alguns milênios, a população humana ela sempre esteve num nível de equilíbrio. Percebam aí nessa linha rosa lá embaixo, é o equilíbrio da população humana, a quantidade de pessoas habitando a Terra, né, os centros urbanos que começaram a se formar ali na Mesopotâmia, no Egito, indo para a Europa, indo para algumas civilizações orientais, algumas civilizações na América, mas a gente tinha uma população na Terra que não passava de alguns milhões de habitantes, né, de seres humanos como espécie diante de outras espécies que habitam o planeta Terra. Então, há uma população equilibrada que vai crescendo, de fato, né, vai se desenvolvendo, vai expandindo horizontes, expandindo fronteiras, mas ela está em equilíbrio, em número de habitantes. E quando chega aí por volta do ano 1000 na Idade Média, né, no ano 1500, talvez, a gente tem uma fase que há uma morte muito grande, né? Essa morte a gente reconhece que é a peste bubônica, e aí, tipo, 1/3 da população mundial, e principalmente a população europeia, né, morre com isso. Inclusive, então vocês veem que tem uma curvinha ali que abaixa a peste negra. Mas logo depois da Idade Média começa um período
inovador, assim, diante da espécie humana, da existência humana no planeta, que é a Revolução Industrial, né? Resultado aí da Revolução Científica, do Iluminismo, do Renascimento, que vem antes disso, de todo um processo que a humanidade está passando, e de repente a gente tem esse momento, a Revolução Industrial. Gente, é muito impressionante ver como que o ser humano, nos últimos 250 anos, ou seja, de 10 mil anos antes de Cristo até o ano 1700, a gente demorou esse tempo todo para atingir, por exemplo, o primeiro bilhão de pessoas na Terra. A partir de 1750 até 1800, 1900, esse bilhão já dobrou em uma escala exponencial que a gente nunca tinha visto antes. Esse é o impacto do ser humano sobre a Terra. Há um crescimento exponencial sem precedentes, né? Um crescimento que não tem como comparar com nada que aconteceu antes na história do planeta. Gente, vocês estão vendo minha apresentação? Eu abri uma coisa aqui, vocês viram o que eu abri? Responde aí, Lincoln. Sim, estou vendo aqui os gráficos, né, do crescimento populacional no mundo. Ah, né, tá. Não, é porque eu abri uma anos. outra página, não sei se vocês viram a outra página que eu abri. Não, está parado nessa página aqui. Ah, tá jóia, beleza, então. Porque meu WhatsApp chamou muito ali, eu até pensei que pudesse ser você, por exemplo, porque aconteceu, parênteses, gente, aconteceu uma vez que eu estava falando e eu caí, e a pessoa que era o host, tipo o Lincoln aí, ficou mandando, né, vários WhatsApp, falou, você caiu, e eu não fui lá ver. Aí agora eu recebi um monte de WhatsApp, eu fui ver. Mas tá tudo bem. Fecha parênteses, vamos voltar aqui. Então o que acontece é isso, o ser humano, ele tem um crescimento exponencial, uma explosão demográfica a partir dos anos 1800. E aí, por exemplo, para você atingir 1 bilhão de pessoas na Terra, demorou mais de 10 mil anos, e o último bilhão a gente dobrou em menos de 20 anos. Olha que loucura isso. Nós somos realmente, nós passamos por um momento onde nosso impacto sobre a Terra, nos últimos 250 anos, ele não se compara a nada que aconteceu antes. E o que a gente tem hoje é que mais da metade da superfície terrestre ela foi, de fato, fisicamente modificada pelos seres humanos. Isso é fato, isso é quantificável, é possível analisar o quanto da Terra nós já mudamos. Isso chegou num ponto tão sério que os cientistas, geólogos e cientistas de outras áreas olharam para isso, principalmente a partir do século XX, onde esse crescimento tem sido mais acelerado ainda. E eles já olham para essas camadas geológicas, né? Quem lembra aí da escola, lembra dessas camadas geológicas do Cretáceo, do Jurássico, do Paleolítico, do Neolítico, enfim. Na verdade, Paleolítico e Neolítico são eras da história, né? Mas, enfim, do Cretáceo, do Jurássico, do Triássico, do Permiano, do Carbonífero. E a gente, de 10 mil anos antes de Cristo para cá, a gente está vivendo num período que a gente conhece como Holoceno. Né? Esse momento, um momento de equilíbrio climático, um momento que foi muito favorável para o desenvolvimento da espécie humana e do desenvolvimento agrícola e estabelecimento de cidades, justamente por causa dessa estabilidade climática nesse período e vários outros fatores, né, que contribuíram para isso. Mas, a partir dos anos 2000, um geólogo olhou para tudo que estava vendo, né, na superfície terrestre e falou, gente, a gente não está mais no Holoceno. A gente agora está vivendo uma nova era, porque existe um impacto perceptível do ser humano sobre a superfície terrestre e é tão perceptível que ele vai se tornar um registro geológico. Gerações que vierem no futuro podem analisar as camadas geológicas e vão perceber que existe uma camada geológica muito típica, com registros, inclusive de radiação, de bombas nucleares, registros de plástico e de tudo isso que vai ficar na camada da Terra. E, gente, isso não é mais o Holoceno. Isso é o Antropoceno. O Antropoceno é exatamente isso, né? A era da humanidade. Então, dos anos 2000 para cá, 2002 para cá, muitos cientistas já concordam que nós estamos vivendo uma nova era, né? Uma nova era geológica. Essa era é a era da humanidade, onde a humanidade ela é
tão impactante sobre a Terra que ela equivale a uma força geológica. Olha isso. Quando a gente estuda, né, a mudança dessas fases geológicas aí no passado da Terra, quais são as forças geológicas que são responsáveis por mudanças muito drásticas na superfície terrestre? O vulcanismo, terremotos, até mesmo meteoros, né, a extinção dos dinossauros, tão famosa, e um evento que envolve a mudança de uma era geológica para outra e que está nesse evento que ocasionou a extinção dos dinossauros, o evento ali é um meteoro. Então, hoje nós impactamos a Terra como se a gente fosse um meteoro caindo aqui, de tão forte que é a influência do ser humano nos últimos 200 anos. Mas aí a gente para pensar, né? Nossa, nós impactamos de fato a Terra. Mas olha quantos avanços e quantos benefícios o ser humano conseguiu trazer nesses últimos 200 anos, né? Por causa da Revolução Industrial, por causa de avanços científicos, por causa de avanços tecnológicos. E então a gente tem hoje uma qualidade de vida muito melhor, nós temos uma expectativa de vida prolongada, né? A gente tem, há 100 anos atrás, gente, no Brasil, a expectativa de vida era de 35 anos. Pensa numa coisa dessa. E dos 100 anos depois, 2020, a nossa expectativa de vida já está perto dos 80. Como é que pode uma coisa dessa, né? A gente conseguir tanto desenvolvimento, tantos avanços, tanta produção de riqueza no planeta. Então a gente olha, né? Parece que a gente está vivendo quase no paraíso, né? A gente está vivendo já na nova Terra, como assim? Que maravilha é essa do planeta que nós estamos vivendo? E aí a gente olha ao lado, a gente vê isso aqui, né? A gente vê esse cenário de desolação, um cenário quase apocalíptico também, né? Um cenário de poluição extrema, de muito lixo sendo produzido, de desigualdade social, desigualdade em vários níveis, né? Que a gente pode perceber, doenças, a gente está aí, nem saiu direito de uma pandemia e já tem outra pandemia, parece que querendo aparecer, né? A varíola do macaco. Enfim, que mundo é esse que a gente vive, né? Esses dois extremos aí, né? Eu gosto de pensar que são os paradoxos do antropoceno mesmo. A gente sobrevivendo no meio de tantos avanços, tanto desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, tanta miséria e tanta desigualdade e tanto sofrimento que a gente tem visto, né? E nada diferente do que as próprias escrituras nos mostraram, nos falaram em tantas ocasiões, né, por meio dos profetas, por meio do próprio Jesus, de que a gente viveria coisas assim, né, e que essa é a Terra antes de ser renovada como nova criação e novos céus e nova terra. Então a gente está no meio desse furacão, né? Então, de fato, quando a gente pensa em crise ambiental, existe de fato uma crise ambiental que não é simples, porque ela envolve dezenas de fatores. Então, geralmente a gente pensa, a gente vai falar sobre mudança climática, sobre aquecimento global. Mas eu não acredito nesse negócio de aquecimento global, porque... Não, a gente vai falar de algo que é muito mais amplo. Na verdade, quando a gente pensa em crise ecológica, é algo que a gente está vendo em diversos setores. E é por isso que as ciências ambientais, a ecologia, é uma ciência tão importante, porque ela vai entender como o ambiente em que nós vivemos funciona e como que os seres vivos interagem entre si e como que nós interagimos com a terra que nós vivemos, com o ar que nós respiramos, com a água que nós temos e precisamos consumir, com o alimento que nós demandamos, né? Então, existe uma demanda muito grande de alimentos e como que tudo isso está, de fato, interligado e como que essa interconexão entre esses elementos demonstram, né? E a ecologia mostra isso, cadeias de interdependência, né? Como que nós dependemos do solo e de um solo conservado, como que nós dependemos do ar, como que nós dependemos da água, como que nós dependemos de outros seres vivos para que tudo isso esteja em equilíbrio. E o que a gente vê hoje é exatamente o contrário do que é necessário para que esse equilíbrio exista. A gente tem uma perda de biodiversidade muito acelerada, e isso tem vários
problemas que eu acho que a gente nem tem tempo para conversar sobre isso, mas se alguém quiser colocar na pergunta aí, a gente volta nele depois. Os problemas de poluição e lixo, que são claros e a gente vive no meio disso, principalmente quem está nas grandes cidades, né? Poluição, quem está em São Paulo, quem está no Rio, por exemplo, vocês. Crises em produção de alimentos, gente, uma seca prolongada, e a gente tem visto cada vez secas mais prolongadas, né? Então a gente tem crise hídrica que interfere diretamente na produção de alimentos e que interfere diretamente na economia de um país e que está ligado diretamente na fome. E a gente está vendo aí no Brasil, por exemplo, como que a gente tem cada vez mais milhões de pessoas em crise alimentar, de insegurança alimentar. A gente tem processo de degradação do solo, e o Brasil é mais um desses casos onde a gente tem muito solo abandonado, muita terra improdutiva, e esse solo e várias áreas do país em processo de desertificação. E aí a gente tem a questão de mudanças climáticas, né? Ou seja, a gente não precisa falar só de aquecimento global e mudanças climáticas para a gente pensar em crise ambiental, crises ecológicas. E quando a gente pensa em mudanças climáticas, há um fator também atrelado, né, que é um fator social, que são os impactos sociais das mudanças climáticas, né? Inclusive com refugiados climáticos. Gente, um dado muito, muito impactante. Hoje, 2022, a quantidade de refugiados, o maior contingente de refugiados no planeta, não são de refugiados políticos, por causa de guerras, por exemplo, não são de refugiados por causa de outras questões, são refugiados climáticos, por causa de questões climáticas, onde o local onde muitas pessoas vivem já é insustentável e as pessoas precisam migrar para buscar melhores condições de produzir alimento, de se colocar, né? E aí envolve seca, envolve enchentes, envolve eventos climáticos que são muito rigorosos e acaba que as pessoas não conseguem viver naquele lugar. Hoje já acontece isso. E a previsão é que no ano de 2050, a população mundial vai estar em torno de 10 bilhões, a gente vai ter 1 bilhão de refugiados climáticos. Gente, 10% da população mundial. Isso é muito sério. E isso também se reflete no Brasil. Tá? A gente pensa em planeta, mas a gente pensa em Brasil também. E quando a gente pensa nas mudanças climáticas, né, elas são algo que muita gente já tem chamado de fator multiplicador de riscos. Porque todos aqueles outros elementos ali, crises hídricas, perda de biodiversidade, insegurança alimentar, produção de comida, degradação de solo, tudo isso é afetado e potencializado pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas acabam catalisando pioras, né, nesses sistemas e como que esses sistemas buscam atingir um equilíbrio, acaba que o equilíbrio nunca chega. E o que a gente tem é cada vez mais eventos extremos. Eventos extremos, quando a gente fala, são furacões, ou são enchentes, ou são secas. E esses eventos eles estão se repetindo com frequência cada vez maior. E isso também é quantificável. Quando a gente olha os relatórios que têm saído de clima, de países e do planeta também, a gente vê como que esses eventos, que às vezes aconteciam a cada 10 anos, ou a cada 7 anos, agora estão acontecendo todo ano. Ou, mesmo dentro de um ano, está acontecendo 2, 3 vezes por ano. Então, geralmente esses eventos, quando são mais espaçados, existe aquele processo, né, de resiliência, de retorno, né, de voltar a um equilíbrio, de conseguir fazer. Agora não dá tempo mais. Os eventos estão se sucedendo de forma muito mais intensa. E vai continuar aumentando assim nos próximos anos. Nossa, e aí, né, eu só trouxe tragédia para vocês. Que terror isso. Esse é o planeta que a gente está vivendo. Mas aí o que a gente faz frente a isso? A gente começa a pensar em algumas respostas. E a gente precisa oferecer algumas respostas. E eu tenho visto algumas respostas que... agora que eu vi no chat aqui, ó, o Thiago Kiffer falou que paleolítico já era nós. Eu estava pensando em paleozoico, falei paleolítico e confundi tudo. Valeu. Mas a gente pensa em algumas respostas. E eu quero trazer algumas respostas principais aqui que eu tenho visto. Eu acho que uma que é muito comum é essa que está retratada aí no quadrinho, né? Está em inglês, mas traduzindo é mais ou menos isso. A gente tem uma cúpula climática, né, uma conferência sobre clima,
internacional. E aí tem os painéis, né? O pessoal vai falar sobre refugiados, sobre política, sobre o tempo, sobre sustentabilidade, população. Todos esses aí estão na setinha verde. E aí tem um painel específico que é... O título do painel é Tudo é parte do plano de Deus. E aí tem a setinha vermelha para quem quiser assistir essa palestra. Gente, isso é muito comum, principalmente e infelizmente no meio evangélico, no meio cristão. Eu acho que por causa de uma expectativa escatológica, né, uma expectativa com o fim dos tempos e com uma ideia de que Deus vai destruir toda essa terra e fazer tudo novo, tudo que está acontecendo, todas essas desgraças aí que a gente vai vendo, né, e toda essa crise, faz parte do plano de Deus para que a terra seja degradada e que Deus vai fazer outra terra. Ou seja, eu já vi até mesmo cristãos que pensam, e existem registros disso, né, cristãos que pretendem acelerar a crise ecológica, porque aí a gente está acelerando a volta de Cristo. E isso não me parece muito bíblico, né? Assim, se a gente for parar a pensar, e a gente vai ver daqui a pouco, que isso pode trazer sérios problemas e, na verdade, isso nos isenta de responsabilidades frente à criação e como nós devemos nos portar, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco quais seriam essas responsabilidades. Mas o fatalismo, ele acaba causando isso, né? A gente se senta e espera que a Terra seja destruída por Deus e Deus vai fazer tudo novo. Uma outra resposta é o negacionismo, né? O negacionismo é claro, e a gente vê aí à torta direito, a gente tem vivido tempos difíceis por causa disso, onde nós temos informações, a gente tem uma ciência muito bem desenvolvida, e há uma desinformação muito grande por parte da população leiga, principalmente, que não consegue compreender muito bem quais são os processos da ciência, ou não consegue compreender muito bem onde há desacordo na ciência e onde há acordo. Então, quando a gente percebe, né, e existe às vezes, mas os fulano e tal, eles discordam porque talvez isso aconteça de uma forma, isso aconteça de outra, mas onde que eles concordam? E quando a gente vai ver, né, as concordâncias, a gente deveria parar e pensar, nossa, se os cientistas estão falando isso, e falando isso não é de hoje nem de ontem, né, já tem algumas décadas que os cientistas ao redor do globo estão falando sobre isso, a gente precisa dar atenção, né? Enfim, o negacionismo é um problema grande que a gente tem vivido e a gente precisa tratar, inclusive, no âmbito da igreja. Não só em relação a questões ambientais, mas em relação a muitas outras questões, né? A pandemia está aí mostrando como isso é difícil. Mas não é só isso, né? Eu falei do fatalismo, falei do negacionismo, mas a gente tem uma outra visão que é comum, que é a visão alarmista. É curioso porque a visão alarmista ela não é tão comum no meio cristão, e ela é muito comum no meio não cristão, né? Geralmente a gente vê matérias, a gente vê livros publicados que são extremamente alarmistas, que trazem cenários caóticos do futuro terrestre aí das próximas décadas. Alguns cenários, por exemplo, no ano de 2100, a Terra vai estar totalmente inabitável e algumas coisas assim, que se baseiam em algumas evidências, se baseiam em alguns modelos e se baseiam em algumas previsões extremas, né? Ou seja, existe algum método para chegar nessas conclusões, mas geralmente são baseadas em casos mais extremos, né? Tipo, se tudo der errado, a gente vai chegar nisso. Mas o que acontece? Esse alarmismo, ele é presente. E o que acontece quando a gente está extremamente alarmado, né? O alarmismo, ele gera uma inação, porque a gente, da mesma forma que o fatalista, né, a gente acaba não sabendo como agir, porque vai tudo acabar mesmo, ou ele gera uma extrema ansiedade, né? E a gente tem um problema psicológico hoje, psicólogos estão lidando com isso, já existem muitos livros escritos sobre isso, principalmente com as novas gerações, adolescentes, jovens, que estão passando por um processo que os psicólogos e psiquiatras já chamam de ansiedade climática, que é uma forma de olhar para as coisas e não ver futuro mais.
né? Pessoas que estão temendo pelo seu futuro num nível que elas não conseguem mais viver no presente. E isso é algo muito preocupante, inclusive, para nós como igreja, estarmos atentos a isso. Talvez isso não esteja tão forte no Brasil, mas isso é forte bastante, principalmente na Europa, onde esses temas são muito presentes no cotidiano já há mais tempo que aqui. E o alarmismo, o que acontece? Ele tira a nossa esperança, né? E se não há esperança, a gente não sabe para onde correr. E, finalmente, uma última resposta é o ceticismo, né? O ceticismo é aquele desconfiado, né? Não é necessariamente um negacionista, mas esse quadrinho, para mim, é um dos melhores quadrinhos que eu já vi sobre esse tema. Também uma conferência climática, e o palestrante está ali falando sobre sustentabilidade, sobre cidades sustentáveis, sobre renováveis, sobre ar limpo, água limpa, sobre crianças saudáveis e tal e tal. E coisas que a gente vai buscar, né, ter para a gente poder melhorar a nossa situação no planeta. E aí um cidadão levanta na plateia e pergunta, né, e se tudo for uma farsa e a gente criar um mundo melhor para nada? E eu acho essa ironia assim, muito fina, muito impressionante, porque ela retrata exatamente como muitos de nós raciocinamos, né? Nós acabamos nos opondo a melhorias porque a gente desconfia se aquilo pode realmente estar baseado em algo sólido. E enquanto a gente está discutindo se não é, como foi, como não foi, como vai ser, nós acabamos perdendo a chance, perdendo o bonde para buscar uma sociedade mais saudável, mais equilibrada e melhor para todos, né? Inclusive para nós que somos desconfiados. Então, o ceticismo ele tem esse problema. O ceticismo ele acaba também levando à inação, porque a gente perde tempo com o que não é importante. Tudo bem até aqui, gente? Se eu não estou vendo cara de ninguém, então deixa eu ver se vocês estão aqui comigo ainda. Beleza. Qualquer coisa, joga no chat aqui. Alguém falou alguma coisa no chat? Uma pergunta no artigo Challenges of the Social Theology da Universidade da África do Sul. Se os textos de Gênesis 1 e Salmo 8 são, no mínimo, indiferentes ao meio ambiente, no máximo hostis, como devem ser interpretados à luz do contexto bíblico mais amplo? Mateus, vou chegar nesse ponto já já. Tá bom? Ótima pergunta e muito pertinente, muito dentro do que a gente está tratando aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu estou sem relógio. Caramba, eu acabei de descobrir que eu estou sem relógio. Pera lá. Tá. O Lincoln, vai mandando aí o tempo que eu tenho, porque senão eu me perco aqui. Depois bota no chat quanto tempo falta para mim. Valeu, Felipe. Então vamos lá. Bem, eu falei 4 respostas ali que são respostas muito negativas, né? Mas a gente pode pensar em alguma resposta. Então as pessoas só têm respostas negativas e não tem nada de bom acontecendo nesse planeta. Que terror, né? Que coisa horrível. Não quero viver num mundo onde só tem gente negativa. Não, né? Claro que não. A gente tem uma resposta que a gente vê e a gente vê muito nas notícias também. A gente sempre tem alguma cobertura, algo que envolve um processo que a gente conhece, talvez como mordomia ambiental, né? O cuidado da natureza, o cuidado do meio ambiente. Ou seja, eu não estou falando aqui de uma mordomia cristã. Estou falando de uma mordomia no sensu lato, né? Uma mordomia que envolve exatamente um cuidado da terra por algum motivo, né? Por atribuir alguma forma, algum valor àquilo e porque aquilo eu vou entregar para alguém, né? Que seja para as novas gerações, por exemplo. Então a gente tem, por exemplo, o IPCC, que não sei se vocês todos conhecem, mas o IPCC é esse painel intergovernamental de mudanças climáticas, foi fundado em 88 e periodicamente lança relatórios reunindo todo o conhecimento sobre o clima que a gente tem, né, sobre mudanças climáticas. Então, no ano passado e esse ano eles lançaram o 6º relatório, extremamente extenso, exaustivo e completo sobre a situação presente, e eles são preocupados com isso. É um painel que envolve vários governos e é referendado por mais de 190 países no planeta. A gente tem, por exemplo, o Protocolo de Kyoto, que você já deve ter ouvido, lá de 97, foi aprovado em 2005.
A gente tem programas de monitoramento global da NASA, da NOAA, que é um órgão americano, programas sobre o clima, e a gente tem, por exemplo, hoje, vigente o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele foi implementado em 2016 e ele regulamenta, né, ou ele traz ideias sobre como que os países devem responder e dando diversas diretrizes sobre como cada país deve responder a partir da responsabilidade compreendida de cada país, enfim. Inclusive, o Acordo de Paris elencou esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável como guias para ajudar as políticas públicas de cada país, de cada estado, de cada cidade a transitar aí em todos esses elementos e buscando uma administração, uma governança pública que seja sustentável, que esteja também preocupada com o desenvolvimento da comunidade, né? Enfim, ou seja, cada país pode pegar esses objetivos e essas diretrizes e implementar de alguma forma que seja mais pertinente para a sua realidade local. O importante principal é que cada país se comprometeu a dar um retorno, né? Ou seja, a implementar de alguma forma isso dentro da sua realidade. Ou seja, atividades ou iniciativas de mordomia, de cuidado com a natureza. Por exemplo, a gente tem o Dia da Terra. O Dia da Terra foi criado aí na década de 70 e faz parte de uma dessas iniciativas de cuidado, né? De conscientização, a Hora do Planeta também. Isso tudo é muito bom, isso tudo é muito bem-vindo e é muito necessário e a gente precisa cada vez mais estar por dentro disso, né? Porque são, de fato, iniciativas que estão preocupadas com o cuidado com o planeta e existe muita competência envolvida, né, na elaboração de tudo isso, né? Existe muita ciência, muitos cientistas responsáveis de diversas partes do planeta, de diversos órgãos diferentes, ou seja, né, não é um complô mundial contra alguma coisa, né? Existem cientistas responsáveis que dentro da realidade de cada um estão unindo forças para esse tipo de iniciativa. Então, eles têm muito a nos ensinar e existem muitas iniciativas que nós podemos aprender a como implementar na nossa comunidade, na nossa realidade local, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja também. Mas eu quero mostrar agora e pensar com vocês a questão da mordomia quando a gente caminha para essa ideia de como nós administramos tudo isso, como nós chegamos nas soluções, nas melhores soluções, ou como que nós entendemos as soluções que nós buscamos. Eu acho que essa tirinha, ela também traz uma ironia muito grande, e ela é muito simples, né? Ela mostra aí, no futuro todos os engarrafamentos serão de carros elétricos. Legal, né? Não sei se vocês conseguiram captar, mas a ideia é justamente isso. A ideia de carros elétricos ela é muito bem-vinda porque ela elimina, né, a emissão de gases de efeito estufa de combustíveis fósseis, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Então, ela resolve um problema, né? O uso de carros elétricos resolve, sim, um grande problema que nós temos, e nós temos muitos dados já sobre isso, mostrando como que há benefícios, e enfim, né? Não é o nosso momento aqui agora para isso. Mas ele não resolve todo o problema. Não resolve todo o problema porque a gente vai continuar tendo engarrafamento e a gente vai continuar tendo cidades saturadas de carros e enfim, né, de problemas relacionados à mobilidade e problemas tecnológicos, ou seja, na verdade, tecnologias para resolver problemas tecnológicos, e aí você cria um novo problema, enfim. Então, quando a gente lida com tecnologia, e a gente fala muito sobre isso na DC2, tecnologia também tem seus pontos cegos e também tem seus desafios para a gente entender como lidar com as soluções tecnológicas ou com a ética por trás do uso da tecnologia. Por que que isso é um problema, então? E por que que o exercício de mordomia talvez não resolva o problema? Ele resolve uma parte do problema. É por isso que a gente precisa
além de tudo isso, né, além de uma resposta de mordomia, de fato, a gente precisa de uma resposta cristã, porque nós somos cristãos. E nós temos uma forma de olhar para o mundo, uma forma de compreender o mundo, e nós temos as escrituras sagradas que guiam a nossa prática e a nossa ética. Então a gente pode se perguntar, né, será que existe uma resposta cristã para essa crise toda? Será que eu, como cristão, preciso olhar para a natureza de uma forma diferente? Ou se eu vejo que existe realmente um problema, qual que é a origem desse problema, né? O que a gente deve fazer diante de tudo isso? Não sei se vocês já ouviram falar quem já lidou aí com ecoteologia de alguma forma, já deve ter ouvido falar do Lynn White. O Lynn White ele foi um historiador que na década de 60 ele falou bastante sobre a relação do cristianismo com os problemas ambientais, e ele foi um enorme crítico do cristianismo. E, se eu não me engano, ele era cristão também, mas ele foi um crítico muito mordaz do cristianismo, porque ele dizia que a raiz dos problemas ambientais é o cristianismo, né? Os problemas ambientais que nós vivemos, isso na década de 60, os problemas ambientais que nós vivemos são culpa principal do cristianismo e de uma cosmovisão implementada pelo cristianismo desde a Idade Média até os dias de hoje, extremamente antropocêntrica e que enveredou num processo de dominação da natureza e que remete lá a Francis Bacon, a Descartes, por exemplo, que fizeram uma interpretação das escrituras muito deturpada, porque a ideia de progresso, a ideia de desenvolvimento que foi elaborada um pouco por eles, né, acabou gerando essa relação do ser humano com a natureza, que era uma relação que não havia antes. E coloca isso na conta do cristianismo. Ou seja, ao longo desses últimos 50 anos, o trabalho do Lynn White ele se tornou assim, uma referência porque ele foi muito trabalhado, muita gente tentando entender se de fato o cristianismo é culpado, se o cristianismo não é culpado, ou o quanto de culpa uma visão deturpada das escrituras ou não pode ser atribuída à crise ambiental que a gente vive. Mas uma coisa que ele diz no artigo dele, que foi esse artigo onde ele trouxe essa ideia, é que ele fala o seguinte, que o que as pessoas fazem sobre a sua ecologia depende do que elas pensam sobre si mesmas em relação às coisas no seu redor. Ou seja, a ecologia humana ela é profundamente condicionada pelas crenças sobre a nossa natureza e sobre o nosso destino. Ou seja, a gente se relaciona com o ambiente ao nosso redor. O nosso relacionamento tem tudo a ver com como nós entendemos a nossa natureza, né? Quem nós somos, a nossa posição em relação à natureza e o nosso destino, para onde a gente vai, o que vai acontecer com a gente no futuro. Ou seja, são as mesmas perguntas que a religião faz, ou seja, a nossa ecologia humana é condicionada pela religião, pelo nosso sentimento religioso, né? Pelo nosso coração, por aquilo que algo que vai além da racionalidade. Ou seja, aí a gente entende que a questão ambiental ela não é apenas científica e nem apenas política, mas ela também é uma questão que envolve aspectos morais muito profundos e aspectos religiosos. E a gente não consegue lidar com o problema ambiental se a gente não lidar com essas questões. E aí eu gosto muito dessa figura, que eu vi essa figura já há muitos anos e eu sempre volto nela, porque eu lembro que quando eu vi essa figura a primeira vez, ela tinha um X muito grande em cima desse ego, né? Essa pirâmide, onde o ser humano é colocado aí como a ponta da pirâmide, né? E todo o resto, inclusive as mulheres ali, né? Todo o resto está colocado abaixo do homem, né? E essa visão, que é uma visão egoísta ou uma visão antropocêntrica, egoísta, uma visão egocêntrica, uma visão antropocêntrica, ela coloca o ser humano como esse topo, né, da pirâmide da criação, da natureza, e por causa disso que surge essa ideia de que o homem tem a prerrogativa de dominar sobre todo o resto, né, porque o homem ele
por algum motivo, ele tem um valor atribuído a ele que é melhor do que os outros. E ele tem esse direito de exercer domínio sobre as outras coisas, ou de dominar de alguma forma. E essa ideia, ela vinha com esse X, né, muito grande, porque é uma ideia egocêntrica, e quando a gente olha para o outro lado, a gente tem uma visão ecocêntrica, né? E essa visão ecocêntrica, ecológica, ela é vista como a visão correta, né? Então, a visão que o homem, ele é mais um, perceba que até o tamanho, né, do bonequinho do homem ali diminuiu, ele é mais um em equilíbrio com os demais seres, e não há uma posição de predominância ou de dominância do homem em relação aos outros, né? É uma visão que coloca o homem como parte de tudo isso, né, integrada, e o homem é só mais um, né? O homem é mais uma espécie entre tantas, e não há diferenciação. E aí eu sempre me perguntei, até que ponto isso é verdade, ou até que ponto isso é coerente ou encontra respaldo nas escrituras sagradas, né? Será que essa visão resolve todo o problema, ou resume tudo? Eu acho que tem a ver com a pergunta que o Mateus tinha colocado ali, né? Ele falou sobre como a gente pode pensar nessa ideia do homem, esse quase um paradoxo, né? De quem é o homem, como o homem deve se relacionar com a natureza. Daqui a pouco eu volto nisso. Mas a gente vê que existe uma visão antropocêntrica muito presente, inclusive nas nossas igrejas, e é por isso que o Lynn White, né, quando ele falou e botou a culpa no cristianismo, ele estava pensando nisso, né, nessa visão antropocêntrica que é referendada por muitos setores do cristianismo contemporâneo, e também referendado por um sistema ou por um modelo de exploração da natureza muito fundamentado no modelo capitalista. A gente não pode fugir disso. Enfim, isso é uma percepção. E a gente percebe que essa visão ecocêntrica, ela está muito presente em muitos movimentos, na verdade, praticamente todos os movimentos ambientalistas e movimentos que fazem frente, né, a esse processo dessa visão antropocêntrica. Então, a visão ecocêntrica, ela reproduz muito do como a maioria dos movimentos ambientalistas entende essa natureza do homem diante do restante da criação, da natureza. Enfim, e é por isso que o Francis Schaeffer foi um teólogo reformado do século XX, não sei se todos já ouviram falar dele, imagino que sim, porque o Lincoln tem muitas leituras interessantes aí, né? Ele já deve ter lido o Schaeffer em algum momento. Esse livro é de 72, 71, 72, foi um livro que ele escreveu também em resposta ao trabalho do Lynn White. Olha que interessante, é um livreto de 70 páginas, 70 e poucas páginas, Poluição e a Morte do Homem. Nesse livro, e esse livro foi um dos primeiros livros de alguém do movimento evangélico que trouxe essa abordagem, né? Uma tentativa de abordar a questão ambiental a partir de um ponto de vista cristão evangélico. E aí ele diz o seguinte, ele fala que em nossa geração, e a geração dele lá da década de 70, né, 60, 70, 80, nossa geração nós estamos perdendo uma oportunidade evangelística. Por quê? Quando as pessoas modernas têm uma sensibilidade essencial para com a natureza, grande parte delas se volta para a mentalidade panteísta, que nada mais, nada menos é que a ideia ecocêntrica aqui, né? Ou seja, elas veem que a maioria dos cristãos simplesmente não se preocupa com a natureza como tal. Elas veem que os cristãos, ou seja, os cristãos adotam uma visão extremamente antropocêntrica, e quando elas veem que a mentalidade panteísta ela parece ser muito mais interessante, né, ou muito mais, ou reflete uma sensibilidade com a natureza muito maior, elas se voltam para essa mentalidade. Ou seja, a gente está perdendo uma oportunidade evangelística porque a gente está vivendo e praticando um subcristianismo. Olha isso é muito forte. Tem alguém
com o microfone aberto. Pode fechar, por favor? Aí, obrigado, Tarek. Aí, você falou do Gênesis do Espaço-Tempo, sobre verdadeira espiritualidade, também é um clássico muito bom. Então, o Schaeffer ele vai falar sobre isso, né? Sobre como nós estamos vivendo um subcristianismo. E se a gente está vivendo um subcristianismo, a gente está perdendo pessoas, porque elas vão ser atraídas por outras visões de mundo. E é por isso que a gente chega nesse ponto da ideia de uma mordomia ambiental cristã. Essa ideia de mordomia ambiental cristã, ela é relativamente recente, gente. A gente ouve muito nas igrejas, né, sobre sermos mordomos da criação e tal, mas isso não é algo que se inferia das escrituras de forma muito óbvia até os anos 70, lá quando o Francis Schaeffer colocou o trabalho dele. Na verdade, a ideia de mordomia ela sempre foi muito ligada à gestão de dinheiro, né? Gestão doméstica. Como que nós tratamos, cuidamos da igreja, cuidamos dos obreiros, dos ministros do evangelho, como que nós dizimamos. A ideia de mordomia no contexto da igreja, ela surge no contexto da Reforma Protestante, ela está presente um pouco em Agostinho e alguns outros reformadores, de forma mais incipiente. Nos Estados Unidos, em alguns cristãos que já estavam começando a igreja lá, isso já surge num contexto também financeiro, econômico, curioso isso, né? Na verdade, é muito pertinente, né? É um modelo de mordomia que tem muito mais a ver com o que a palavra quer dizer, né? Porque é a forma como nós lidamos com os recursos econômicos que Deus nos dá. E como que nós administramos. Então, a ideia de mordomia está muito voltada para essa ideia de administração de recursos. É muito curioso que a ideia de mordomia aplicada a um ambiente totalmente diferente, que é um ambiente ecológico, a natureza, não surgiu no meio cristão, ele surgiu no meio não cristão, e é por isso que a gente chama até hoje, né, movimentos seculares, e existe até na academia, existem livros que falam de mordomia ambiental e que não tem nada a ver com o movimento cristão. Só na década de 60, 70, quando os movimentos verdes começaram a tomar proeminência, que os cristãos viram que estavam ficando para trás, e eles precisavam dar uma resposta. Né? O Francis Schaeffer foi uma resposta. E eles pensaram, opa, pera lá, esse conceito de mordomia que esse pessoal está usando é um conceito cristão. Então vamos usar esse conceito, porque é um conceito muito importante, e a gente resgata isso dentro de um contexto de interpretação das escrituras. Mas percebam que a ideia de mordomia, ela tem algumas limitações. Né? Se a gente pensa, o que é um mordomo? Né? O mordomo está cuidando da casa, por exemplo, e então ele é responsável por recursos, e aí a gente pensa, né, quando a gente faz essa transposição, a gente pensa nesses recursos como a própria criação de Deus, e esses recursos pertencem a outra pessoa, né, que é Deus, que é o Criador. E geralmente tem essa ideia implícita também. Essa outra pessoa, de quem nós somos responsáveis por cuidar, essa outra pessoa está ausente. O mordomo está cuidando enquanto o dono viaja, então ele está cuidando dos recursos enquanto a pessoa não está, ou está viajando, ou está fora de casa, e o mordomo cuida da casa, né, e esperando aquela pessoa voltar. E quando a gente começa a pensar em alguns elementos relacionados à mordomia, a gente vê que nem tudo reflete muito bem a ideia que os textos bíblicos passam para nós. Uma ideia muito importante é a ideia de recursos. Por que quando a gente fala sobre administrar recursos, quando a gente pensa nisso, a gente olha para a natureza de uma forma extremamente instrumental. Né? A natureza são recursos à nossa disposição, colocados ali por Deus para nós. E aí a gente já começa a perceber que, opa, pera lá, talvez não seja bem assim. Né? Quando eu começo a olhar para a natureza apenas com esse olhar de recursos, eu começo a ter essa visão instrumental, como eu disse, que é uma visão de buscar entender para que aquilo serve para mim. Então, se aquilo serve para mim, eu consigo dar um valor. E se aquilo não serve para mim, aquilo é descartável? Se eu não consigo aplicar um valor econômico naquela coisa, aquilo não serve para mim, então é inútil, eu posso destruir?
como que eu lido com a criação como recurso? Isso é extremamente problemático. E isso pode atrapalhar, inclusive, a nossa forma de ser mordomo, porque se a gente não considera aquilo como algo que tenha valor, aquilo não é um recurso. E como é que eu vou cuidar daquilo? Então, essa ideia de olhar para a natureza apenas como recursos brutos, né? Recursos que eu vou poder explorar e tem um potencial ali. Ou seja, é quase como se aquilo fosse um recurso que não tem um valor próprio. Eu vou transformar aquilo para que aquilo tenha valor para mim. E aí eu começo a pensar naquela visão antropocêntrica em que a criação foi feita para mim e eu vou dar valor para aquilo a partir da forma que eu atribuo um uso para aquele negócio. Vocês estão acompanhando? Vocês estão percebendo como que há sutilezas aí? E outra coisa, né, agora. A pessoa, né, o dono da casa, está ausente. A gente está cuidando de uma forma, ou a gente está administrando porque o dono não está aqui. Então, só nós que podemos resolver as coisas. E aí a gente se coloca num lugar, quase que no lugar do próprio Deus. Né? Primeiro, por quê? A Bíblia é muito clara em nos mostrar que Deus não está ausente de forma alguma. Né? Deus não é só aquele criador que criou e deixou as coisas acontecendo e se retirou. Não, Deus está constantemente presente, imanente e dentro da sua criação. Deus está aqui. Né? Deus está presente e é Ele que continua sustentando. Ou seja, nós não temos esse poder de sustentar a criação para que ela continue existindo. A criação existe independente de nós. Né? Então a gente vê como que essa ideia ela tem vários, eu chamo de pontos cegos, né? Ela tem algumas, a gente pode ter algumas percepções que podem atrapalhar a nossa forma de compreender. E é por isso que eu penso que os cristãos parecem, no final das contas, dar respostas que não são muito boas ao cuidado com a criação. Porque, em muitos casos, se chegou a essa ideia de que a mordomia é a resposta cristã. E aí a gente começa a perceber vários pontos cegos no modelo de mordomia. Então, ela não consegue... É como se ela fosse uma ideia boa, mas ela é muito fraca. E ela acaba não sendo suficiente, então, será isso? Falar que nós somos mordomos da criação não é suficiente? E o meu caso aqui, o meu argumento é justamente que, de fato, ela não é suficiente. E ela não é suficiente porque ela tem esses pontos cegos e talvez não seja exatamente isso que a Bíblia esteja nos ensinando. A gente precisa de parar, então, e pensar numa compreensão que é muito mais rica e uma compreensão que é mais profunda e mais alicerçada no ensino das Escrituras, para como a gente deve se relacionar. Então, vamos lá pensar. Como a gente se relaciona com a criação? Se nós não somos, então, necessariamente mordomos, ou se a nossa relação não é de mordomia, a nossa relação é de quê? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Beleza. Muito bom, Pâmela. Fiquei com a gente. Então, primeira forma da gente pensar a nossa relação com o restante da criação, né? A gente pensa na criação do homem e a criação não humana, né? As outras criaturas e os outros segmentos da criação. A gente tem que voltar lá no Gênesis, né? O Gênesis 1, 26 e 28, onde a gente tem o texto-chave para tudo isso e que eu acho que não, tenho certeza, é o texto que gerou, ao longo da história, toda essa interpretação, talvez antropocêntrica, e que gerou toda essa crise, talvez, que a gente tem aí, né? Essa má interpretação dessa relação que nós temos com a natureza. Então, vamos lá, né? Gênesis 1, 26 e pulando para o 28. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aí a gente tem essa apresentação da imagem de Deus, né? E há 2.000 anos, 2 milênios de igreja, essa ideia da imagem de Deus ainda é discutida, né? O que é esse negócio da imagem de Deus em nós? Existem muitas respostas.
mas não existe uma resposta absoluta, né? Existem muitas coisas que se complementam. Então Deus faz o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, seguinte, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí percebam que eu destaquei esses dois verbos, né? Domine e subjuguem. São dois verbos chave aqui. E no hebraico são dois verbos também, né? E é interessante perceber que, de fato, o verbo dominar, ele é um verbo pesado. Assim, é um verbo que implica uma forma de se posicionar e de se relacionar com a natureza, que dá até para compreender por que muitas pessoas usaram esse verbo para justificar uma relação com a natureza, que é uma relação exploratória e uma relação de dominação. Aí a gente pode até fazer um jogo com a ideia de dominação e a ideia de domínio. Quando a gente lê, por exemplo, nos Salmos, né, que domínio e poder pertencem a Cristo, pertencem ao Senhor, tal. Existe uma ideia de domínio, mas existe uma ideia que talvez possa ser deturpada disso, que é a ideia de dominação. E essa ideia de subjugar, né, de controlar a terra de alguma forma. E aí, como que é isso? Como que a gente pode olhar para esse verbo dominar? Como que a gente vai dominar a terra? Um indício já está no começo ali do versículo, né? Porque Deus fez o homem à imagem dele. Então, isso já deveria ser um indicativo. Ou seja, Deus nos faz a sua imagem e por nós termos, ou por nós sermos a imagem de Deus, nós recebemos essa ordem de dominar. Ou seja, nós só podemos dominar ou cumprir essa ordem porque nós somos imagem de Deus. Então, se existe um jeito de Deus dominar, é esse jeito que nós devemos fazer. Não é um jeito que nós, como seres humanos, inventamos, né? E a gente começa a entender, pera lá, então dominar é uma coisa, mas existe um jeito certo de dominar, de subjugar, que é o jeito de Deus. Que jeito é esse? E é muito bom porque quando a gente pula do Gênesis 1 para o Gênesis 2, a gente tem lá o segundo relato da criação, a gente vai ver essa segunda parte aqui, né? Aí Gênesis 2,15 já vai falar que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Opa, pera lá, os verbos mudaram aqui. Agora a gente tem dois verbos novos, dois verbos que vão, parece que, mudar a figura, né? E aqui já tem uma nova figura. Então, no Gênesis 1, a gente tem essa ideia de Deus, do homem, a imagem de Deus, e Deus... e a ideia no Gênesis 1 todo tem essa ideia de realeza, né? De Deus como rei que cria todas as coisas e domina sobre tudo e coloca o homem para dominar. Existe uma ideia de realeza aqui no Gênesis 1. Mas no Gênesis 2 muda a figura, né? Porque existe a ideia do jardim. E aí, quando a gente vê esse verbo de cuidar, de cultivar, essa ideia do jardim coloca a ideia do homem como jardineiro, né? Olha aí que diferença. Diferença crucial. A gente tem uma ideia do capítulo 1 de rei e, de repente, a gente tem uma ideia de jardineiro. Em algumas outras instâncias, a gente pode pensar na ideia de um pastor, né, que cuida de um rebanho, que é uma figura que se repete depois na Bíblia em outras ocasiões. E aí a gente precisa somar tudo isso. E quando a gente soma tudo isso, a gente vai entender que ideia de rei é essa. Ou seja, a gente aprende muitas vezes, né, que nós somos, Deus nos coloca como reis ou vice-regentes, alguma coisa assim. Mas que ideia de rei é essa que a gente pode ter nas Escrituras? Essa ideia de rei tem muito mais a ver com... E aí a gente vai ver, inclusive, quando Deus ordena, né, o reinado em Israel. Inclusive, em Deuteronômio 17, se eu não me engano, tem uma ordem sobre como que o rei deveria agir. E depois, lá em 1 Samuel, quando Samuel unge Davi e Saul, também tem a instrução de como o rei deveria ser. E sempre que volta nesse tema, a ideia do rei é a ideia de serviço.
ou seja, ele vai servir a terra e vai servir ao povo. Ou seja, o rei ele existe para servir, e não o povo que existe para servir ao rei. Entende? Essa ideia de serviço, ela não está nem implícita, ela está explícita nas escrituras sobre como que o rei deve reinar, deve dominar, né? E se torna mais explícito ainda em Cristo, né? Que Cristo é o rei que é o servo, é um rei que é servo. E qual seria a dificuldade da gente entender isso, né? Se isso está tão claro nas escrituras? Que tipo de domínio é esse que nós devemos ter? Então, a nossa posição é de servir a criação. E eu gosto muito dessa visão de uma comunidade, porque é isso que Gênesis 9, né, vai trazer para a gente depois, quando a gente tem o processo de descida da arca. E é um trecho maravilhoso, onde relata que Deus continuou, né, o processo da aliança que ele estava fazendo com Noé. E ele fala, esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, né, com Noé e sua família. Mas aí ele acrescenta, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Gente, e aí isso muda toda a figura, né? Ou deveria mudar toda a nossa percepção. Existe uma aliança de Deus que não é só de Deus com o homem, é uma aliança de Deus com a terra. Então, uma aliança vertical, né? Deus e tudo que está abaixo dele, ele tem uma aliança com isso, com toda a sua criação. Então, se a parte de baixo, né, dessa linha vertical da aliança está em aliança com Deus, ela também está em aliança consigo mesma, né? Todos os elementos dessa aliança deveriam estar aliançados também. Homem é criação humana e não humana, né? Humanos e não humanos estão juntos nessa aliança. E eles devem cooperar para isso também. Então, existe essa ideia de uma comunidade, existe essa ideia de cooperação. Deixa eu pular aqui para poder caminhar para o final. E é por isso que eu volto nessa imagem aqui da visão antropocêntrica e da visão ecocêntrica, e a gente, voltando para os textos bíblicos, a gente começa a perceber que existe algo realmente que distingue o homem das demais criaturas. E o versículo 26 mostra isso. O homem recebe a imagem de Deus, né? O homem é feito à imagem de Deus. Ou seja, a imagem de Deus nem é uma coisa que Deus coloca, faz o homem e coloca a imagem. O homem é a imagem. Não é uma coisa que o homem tem, é uma coisa que o homem é. Então, o homem é diferente. O homem ele é colocado numa posição, e aí quando a gente vai lá no Salmo 8, a gente vê que o homem é coroado, né? Ou ele é a coroa da criação. E isso se reflete principalmente quando a imagem de Deus no homem é plenamente satisfeita em Cristo, que é a imagem perfeita. Então, o homem tem essa posição distinta. A gente não pode abrir mão disso porque as Escrituras nos ensinam assim. Mas a gente não pode ficar só com ela, né? Porque isso vai tornar uma visão antropocêntrica. Então, o homem tem essa posição de destaque, uma ordem que é dada de dominar, e de cuidar, e de guardar, e de cultivar. Mas o homem é colocado também dentro da criação. E aí isso deve mudar toda a figura, porque o homem não é um ser intermediário entre a criação e o Criador, né? Entre as outras criaturas e o Criador. O homem não é esse ser intermediário. O homem é criatura, né? E o homem é pó, e o homem é aquilo que o vento leva. E a gente tem salmos reforçando isso, a gente tem a Bíblia reforçando isso. A gente é finito e nós somos criaturas. E a gente faz parte dessa teia porque nós estamos interligados e nós somos totalmente dependentes de toda essa complexidade ecológica e ecossistêmica. Se vocês pararam para pensar lá na sequência da criação em Gênesis 1, parece que o homem chega no final, né? Então, o homem é a cereja do bolo que é colocado no topo. Mas você pode inverter a ideia também. Na verdade, o homem chega no final porque ele depende de toda aquela cadeia. Sem nada daquilo, o homem não existe, né? O homem depende de tudo que existe antes dele para que ele consiga sobreviver. Ele depende dos animais, ele depende das plantas, ele depende de um ambiente para ele poder viver, ele depende do solo.
Então, existe uma cadeia de interdependência e o homem, ele talvez seja o mais dependente de todos, de tudo isso, né? Sem essa cadeia funcionando, o homem não existe. E aí a gente vai ter esses dois elementos muito fortes, e que é muito típico da filosofia judaica, né, ou hebraica, que é esse paradoxo, talvez, ou essa ambiguidade, ou essa dualidade, que parece que os gregos não gostavam muito disso, né? Então a gente é muito dualista porque a gente pensa como os gregos. Mas os hebreus não pensavam assim, eles lidavam bem com os paradoxos, eles abraçavam essas ambiguidades. E assim nós somos, né? Nós somos seres ambíguos. Ou seja, essa escolha, a gente não precisa necessariamente fazer uma escolha, a gente precisa conciliar essas duas coisas. E é por isso que a gente precisa de algo que feche essa equação, que não é uma visão nem antropocêntrica nem ecocêntrica, né? É uma visão que é teocêntrica ou que é cristocêntrica, porque é Cristo como a imagem de Deus, né, que é revelada e que se mostra quando encarna e que assume, né, esse corpo e que vive no meio de nós, né? Deus habitando e encarnado no meio de nós. Gente, e aí isso muda toda a figura, porque a gente entende que nós somos seres limitados e que nós exercemos um mandato, mas nós dependemos também, e nós apresentamos, desculpa, nós somos responsáveis diante de Deus por tudo que nós fazemos. E a gente precisa entender isso para que a gente tenha uma relação correta com a natureza. E que relação é essa, então, no final das contas, né, quando a gente vai pensando em Cristo e na obra de Cristo e no ministério de Cristo, né? Eu quero fechar já, estou caminhando para o final, para a gente pensar nisso, lá em 2 Coríntios 5, onde Paulo diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o homem. Não, o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, em Cristo, na obra de Cristo, Deus reconcilia consigo o mundo, ou seja, o mundo, ou essa dominação e esse cuidado que o homem, esse mandato cultural que é afetado pela queda, eu acabei não falando sobre isso, né? Mas tudo isso que foi afetado pela queda e todas essas relações que foram rompidas, elas se reconciliam em Cristo. E essas relações são as relações de tudo que Deus criou, né? Não só do homem com Deus e do homem com o seu próximo, mas do homem com toda a criação, porque, na verdade, não tem como o homem se relacionar com o próximo num ambiente vazio, né? O homem se relaciona com o próximo dentro da criação, né? Ele faz parte dessa comunidade. Então, não tem como eu cuidar do meu próximo sem cuidar do ambiente onde o meu próximo vive. Não faz sentido. E a mensagem que nos é dada é essa, é a mensagem da reconciliação de Deus com todas as coisas. Então, quando a gente pensa em cuidar da criação, né, a gente pensa em amar ao próximo, a gente entende que os problemas ambientais, a crise ecológica, aquilo tudo que eu falei lá no começo, ela afeta os seres humanos, ela afeta a nossa sobrevivência no planeta, e ela afeta desproporcionalmente. Ou seja, existem seres humanos, existem irmãos nossos, e existem irmãos evangélicos que são afetados hoje, ou seja, eles não vão ser afetados daqui a 20 anos por causa da mudança climática, do aquecimento global. Não, existem pessoas que já são afetadas hoje. Né? Existem pessoas que estão perdendo suas casas, existem pessoas que são afetadas por eventos climáticos, como eu disse lá, né, que estão cada vez mais extremos, e que estão necessitadas, e são pessoas que vivem às margens, e pessoas que precisam de cuidado. Então, eu posso simplesmente cuidar dela oferecendo para ela a palavra de Deus, ou resolvendo o problema imediato da necessidade que ela tem depois de uma enchente. Isso é necessário. Mas
eu preciso me preocupar com o porquê que aquilo chegou daquele jeito e o que eu posso fazer para que isso seja resolvido de alguma forma. Ou existe, né, alguma forma de lidar com isso? Eu penso muito na questão das mudanças climáticas e pensando naquele fatalismo, né, quando a gente pensa no papel do homem. A gente vê muito sendo falado que, não, mas as mudanças climáticas não são por causa do homem. Enquanto isso, os cientistas, não existe dúvida nenhuma entre eles de que sim, o fator antropogênico, ou o papel do homem é primordial no aquecimento global. E é muito curioso isso, porque se o homem não tem nenhum papel na mudança climática, não tem nenhum impacto na mudança climática, parece que a gente acaba tendo que abraçar um fatalismo mesmo, porque, tipo, se nós não fizermos nada e o clima está aquecendo, a gente está mais lascado mesmo, porque a gente não tem nada que a gente pode fazer, porque a gente não fez nada, o negócio está subindo. É só um ciclo natural e o planeta está aquecendo. Mas se a gente entende que o planeta está aquecendo e nós somos os culpados, significa que a gente pode fazer alguma coisa para reverter isso. Então, na verdade, é bom que o planeta esteja aquecendo por culpa nossa, porque a gente tem como agir. Porque se não fosse por culpa nossa, a gente realmente estaria no mato sem cachorro. Mas aí eu gosto desse trecho, que é um trecho do Movimento de Lausanne, não sei se vocês conhecem, depois perguntem para o Lincoln. Que eles trazem uma percepção que é fundamental, que a gente fica ali se debatendo, né? Lembra aquela visão lá do ceticismo? Que fica debatendo se tem, se não tem, se tem crise, se não tem crise, como que é essa crise, quem que causa a crise. E aí o movimento de Lausanne, que é um dos movimentos evangélicos mais ecumênicos que a gente tem, disse numa carta, que é uma carta sobre o cuidado com a criação, de 2010, 2012, falando que o cuidado com a criação é uma parte integral da nossa missão e é uma expressão da nossa adoração a Deus pelo seu maravilhoso plano de redenção através de Jesus. Portanto, o nosso ministério de reconciliação é uma questão de grande alegria e esperança, e nós cuidaríamos da criação mesmo que ela não estivesse em crise. Ou seja, a gente não precisa ficar batendo cabeça se existe um aquecimento global, se não existe. Esse não é o ponto. O ponto é que nós temos um relacionamento com a natureza, com a criação, que é dado lá em Gênesis. E que, uma vez redimidos, e uma vez que o Ministério da Reconciliação em Cristo está inaugurado, nós trabalhamos para isso, para a reconciliação de Deus com a criação, de nós com a criação, da criação com tudo, né? Deixa eu fechar aqui. Então, eu quero fechar com essa ideia aqui com vocês. Eu acho muito importante a gente pensar que toda ação ecológica ela é muito mais uma questão de um relacionamento correto com a natureza, com a criação, do que uma questão de administração. Por quê? Porque a administração é essa ideia, né, da mordomia. Mas é por isso que eu posso, por exemplo, vocês já viram, não sei se na cidade de vocês tem esses rios canalizados, assim, né? E aí joga esgoto naquele negócio. Aí, de vez em quando, vem lá aquela máquina da prefeitura, o trator, tira a sujeira lá de dentro, limpa. E aí, ou seja, estão limpando o rio canalizado. Está administrando, né? Tipo, tá mantendo. Tem alguns processos que até fazem uma limpeza de esgoto muito bem feita, né? E aí o que acontece daí a 2 anos, 3 anos, 1 ano? Está tudo sujo de novo. Ou seja, existem processos de administração que são meros ciclos repetitivos de administração, mas a gente continua sujando, a gente continua jogando lixo, a gente continua fazendo porque não há uma mudança interna de percepção ou uma mudança dessa concepção de como nós devemos nos portar. A mordomia não faz isso, não necessariamente, né? Então, o que a gente precisa é, de fato, entender como que nós devemos nos relacionar com a criação a partir daquilo que Deus planejou para que fosse, independente de qualquer outra coisa, né? Independente de se há crise ou não, independente se as grandes corporações
são as culpadas e eu não sou, independente de qualquer outra coisa. Existe um relacionamento que eu devo exercer, meu com a natureza e meu com Deus. Enfim, é isso que eu tinha para falar com vocês. Tem muito mais coisa, mas se deixar eu falo demais. Eu acho que eu já passei muito do meu tempo. E obrigado, gente. Valeu. Vocês podem comentar aí, tirar dúvidas. Manda lá, Lincoln. O Kiefer falou aí do Lausanne, o Vaticano II Evangélico. Muito bom. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Sim. Que palestra! Meu Deus, Thiago. Foi um monte de informações, de ideias muito importantes, algo para nós repensarmos, né, o nosso conceito de mordomia cristã, o nosso olhar para com a criação, né, o que é muito importante. E eu quero abrir espaço para o pessoal fazer perguntas ou então tirar alguma dúvida de algo que foi falado na palestra. E antes de passar para o pessoal, particularmente eu queria fazer uma pergunta para você, Tiago, que é o seguinte: como que as igrejas locais, né, como que elas podem contribuir efetivamente numa resposta cristã com relação ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente? Como que as igrejas locais podem se engajar nesse sentido, né, de uma maneira concreta? Eu acho que um dos pontos mais importantes é educação. Educação dos membros, e principalmente pensando nas novas gerações, né? Eu penso muito nisso. A gente tem dificuldade de mudar a cabeça de quem está já há décadas num esquema, mas a gente consegue pensar nas novas gerações. Mas eu estou pensando em todo mundo. Eu acho que o primeiro ponto é falar. A gente precisa falar mais sobre isso, falar sobre isso nas igrejas, achar espaço para falar sobre isso e achar um jeito, né, de falar sobre isso, porque trazer certos assuntos, tem coisas que são realmente delicadas e a gente pode acabar criando mais barreiras do que a gente já tinha. E realmente é um assunto que tem muitas barreiras dentro de muitas igrejas, porque muita gente acaba atribuindo esse tipo de assunto a uma pauta ideológica cooptada por essa ou aquele lado, enfim, né? E a gente percebe que a gente não precisa lidar apenas a partir dessa perspectiva, né? Tudo bem, a pauta ambiental ela foi cooptada por um lado ideológico, por um lado do espectro político, não interessa. Não interessa. É uma pauta que é relevante para as escrituras e dentro das escrituras a gente encontra respaldo para dar atenção a isso. Se assim for, a gente vai dar atenção a isso, porque é ordem de Deus, né? Independente de posicionamentos ideológicos e políticos, porque ela extrapola, ela transcende isso. Então, a gente falar sobre isso é importante. A gente recuperar, por exemplo, dentro das nossas igrejas, essa ideia de falar sobre teologia da criação, de recuperar esse apreço pela criação e sobre como a gente deve lidar com tudo isso. Falar sobre isso nas nossas liturgias, falar sobre isso nas nossas músicas, nas nossas canções. Trazer... Eu tenho visto muito isso. A gente vive uma geração... Eu vejo isso pelos meus filhos. Eu moro num bairro extremamente urbanizado, com muitos prédios. Eu estou em assim, um monte de espigão aqui do lado, assim, um monte de prédio que não tem, só tem concreto aqui em volta. Meus filhos mal conhecem um pé de goiaba. Eu fico triste demais com isso. Tem alguns autores que falam que a gente está vivendo um processo de déficit de natureza. E tem um cara muito importante, tem um livro que... o livro dele vendeu dezenas de milhares de exemplares. A Última Criança na Natureza, The Last Child in the Woods. Eu acho que tem uma versão em português. É justamente mostrando como que essa geração, ou a nossa geração para trás, foi uma das últimas que teve um contato com a natureza. Meu filho está aqui.
Então, a gente superar esse déficit de natureza, a gente resgatar essa importância de estar em contato com a natureza, né? De, sei lá, fazer uma caminhada ecológica, fazer uma trilha com o pessoal da igreja, trazer a natureza para dentro da igreja, né? Cultivar um jardim. Tudo isso são coisas que a gente não percebe, mas que com o passar do tempo vai alimentando nas pessoas um sentimento ecológico. E aí tem as outras questões que são realmente práticas, né? Aquela questão de pensar em reciclagem, em economia de energia, em mudar os padrões ecológicos, colocar uma energia solar. Então, essas são questões práticas que eu acho que a gente está careca de saber, né? Mas buscar trazer isso com a liderança da igreja, buscar implementar algumas dessas soluções. Então, a gente tem N soluções práticas que podem ser implementadas de acordo com a realidade local. Colocar um copo descartável, não, colocar um copo descartável, colocar um copo não descartável, né? Tirar os copos descartáveis e aí cada pessoa que vai querer tomar água na igreja levar o seu copo, ou ter um copo lá que não é descartável. Enfim, isso são soluções práticas, mas eu acho que além das soluções práticas, existem essa educação litúrgica, a gente pode pensar assim, né? De que a vida da igreja começar a pensar sobre essas coisas e falar sobre isso com as crianças, falar sobre isso nas músicas, eu acho que ajuda bastante. Uau, muito bom, Thiago. Incrível, incrível. Realmente, essas ideias que você colocou realmente são necessárias para nós. A igreja precisa trazer essa questão do meio ambiente, colocar essa pauta, né, cada vez mais, e principalmente pensando nas gerações futuras, né, que é o mais importante, né, que vão dar continuidade. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ou alguém quer fazer algum comentário? Sintam-se à vontade. Podem abrir a câmera, abrir o áudio, ou então podem falar no chat também, que a gente lê por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Thiago. Olá, pessoal. Muito Fala aí, Xará. bacana a palestra, meu xará, mesmo nome. Tu pode ter falado, mas eu tô me virando em três aqui, que eu tava com outro compromisso para prestigiar a palestra. Se tu falou aí, me perdoe. Mas em que medida, assim, os problemas das pessoas, assim, mais imediatos, assim, com pagar as contas atrasadas, ou mesmo galera que trabalha, enfim, 12 horas por dia. Em que medida esses problemas eles interferem na falta de reflexão sobre essas questões mais assim do meio ambiente, da natureza e dos caminhos que nós estamos levando o mundo, né? Porque eu penso que, por exemplo, na política, esses problemas imediatos das pessoas elas interferem muito na forma como as pessoas elas votam. Então, qual é a pauta que mais assim gera comoção? A pessoa dizer, vou construir uma biblioteca, que a pessoa vai ter que gastar tempo para ler um livro e pensar em melhorias a longo prazo a partir daquela leitura, ou ela se defender do bandido que vai assaltar ela ali de manhã cedo quando ela ir trabalhar. Qual é a motivação que vai trazer mais voto, né? Obviamente que para o grande público vai ser se defender do bandido que vai assaltar ele quando ele sai de manhã cedo. E nessas questões ambientais, tu acha que tem alguma relação nessa vida corrida, principalmente o contexto urbano que as pessoas têm, e que impede delas pensar nessas questões mais climáticas, ambientais e por aí vai? Excelente, excelente. Eu acho que o nosso problema, mais uma vez, é um problema de educação formal, e que mostra como que no Brasil a gente tem uma defasagem gigantesca, né? Assim, a gente tem um buraco, um abismo. Um dia desse eu li sobre isso, até comentei com outro pessoal que eu estava falando, de como que eu vi eu não lembro mais onde que eu vi, mas era um dado de que mostrava que o nosso patamar de alfabetização e educação hoje no Brasil é o mesmo dos Estados Unidos no início do século XX, 1910. Ou seja, não que os Estados Unidos seja o grande modelo, né? Mesmo não sendo, né? A gente vê como que nós estamos atrasados, como nós estamos
a gente tem um sistema educacional que está tirando o atraso e por causa disso a gente ainda vai penar muito tempo, né? E a gente está vendo como que, na verdade, em vez das coisas começarem a melhorar, as coisas estão piorando. Deus abençoe, Deus tenha misericórdia para que não piore mais, né? Enfim. Então, eu estou pensando nessa questão do problema educacional porque a gente não tem conseguido fazer os links e entender que qualidade de vida tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico, né? Para se a gente pensar isso pensando num sistema capitalista, tá, gente? A gente vive no sistema capitalista, então mesmo que a gente tenha ideias que não são capitalistas, a gente vive nesse sistema. E então a gente pode pensar em diversas críticas e diversos problemas com a ideia de desenvolvimento, e eu concordo com elas, porque a gente vive numa ideia de desenvolvimento que não é bíblica, né? A gente vive numa ideia de desenvolvimento que é moderna, ela veio do iluminismo para cá. Mas a gente vive nesse sistema, numa estrutura onde a gente está montado. Mas mesmo dentro dessa estrutura de desenvolvimento, se a gente pensa que bem-estar tem a ver com desenvolvimento econômico, a gente precisa fechar o link de que desenvolvimento econômico tem a ver com um ecossistema bem ajustado. Eu acho que é isso que, por exemplo, políticos não estão nem um pouco dispostos a entenderem, ou a aceitarem, ou a lidarem com isso, e porque aí a gente começa a pensar a longo prazo, né? Assim, a gente tem planejamentos de como que a gente quer o desenvolvimento de um país e tal. Mas se você parar para pensar que os caras, eles devastam uma floresta para expandir pasto, e aí, de repente, por causa da destruição da floresta, a gente tem diminuição de chuvas, e aí toda a produção agrícola é afetada, e é um ciclo de morte esse negócio. É uma coisa terrível. Assim, e é o básico de pensamento ecológico. Ou seja, não é um pensamento ambientalista do cara lá da Noruega. Não, isso é ecologia básica. Sabe? Então, se a gente tem um sistema de educação onde a gente consegue fechar esses links, a gente entende, e aí o cara, né, que está na loucura de trabalhar 12 horas por dia tentando pagar e está buscando uma vida melhor, está buscando se defender do bandido, está buscando ganhar o pão, e aí ele só pensa, meu Deus, o país está numa miséria, eu preciso trabalhar, o país precisa ter desenvolvimento, mas o país só vai ter desenvolvimento se eu me preocupar com a pauta ambiental. A gente precisa fechar esse link. Por exemplo, muita gente fala, mas se a gente não derrubar a floresta, o Brasil não vai ter desenvolvimento econômico, porque o nosso desenvolvimento econômico vem do agronegócio e a gente precisa expandir cada vez mais a fronteira agrícola. Isso é uma bobagem, assim, isso é uma estupidez tão gigante. Por quê? Não existe nenhum dado, não existe nenhum estudo que mostre que destruir floresta aumenta o desenvolvimento econômico de lugar nenhum. E aí, se a gente olha a história recente do Brasil, qual foi o período onde a gente estava, por exemplo, dos anos 90, do ano 80, 90, a gente tem uma ascendente de destruição da floresta amazônica. E aí, no início dos anos 2000, a gente tem um processo maravilhoso que entra inclusive com Marina Silva, lá, que era ministra, e toda uma equipe que foi montada. E a partir de 2003 até 2010, foi o único período na história do Brasil onde a gente tem uma queda de desmatamento e a gente tem um processo de proteção de florestas aliado com e aí foi um processo muito encadeado de movimentos ambientais, empresários, agronegócio, tudo junto. Assim, é um exemplo incrível, assim, e virou realmente um exemplo, um modelo mundial de como que a coisa pode acontecer. A gente teve uma queda gigantesca de desmatamento, e então tá, beleza, parou de desmatar, então a economia parou de subir. Não, a gente teve um período de maior subida da economia brasileira. Ou seja, isso só prova que para crescer economicamente não precisa desmatar. A gente precisa ter um ajuste das coisas. Então, a gente precisa de um sistema político que esteja de olho nisso e se comprometa com esse tipo de
de ideia, porque a sustentabilidade realmente é um negócio que vale a pena dar atenção. Então, eu não sei se se eu te respondi, Thiago, mas eu penso que o cara que está no corre diariamente, ele precisa entender que se ele quer uma vida melhor, ele precisa se preocupar com a pauta ambiental de forma política de algum jeito, mesmo que não esteja diretamente relacionado com o local dele, né? Pode estar relacionado... Não, na verdade, desculpa. Ele vai, sim, se pensar no âmbito local, mas ele vai pensar no âmbito maior e vai pensar também no âmbito nacional e até mais, né? Meio ambiente não tem fronteira. Mas aí ele vai começar a olhar para o ambiente dele e entender, tipo, por que as coisas estão caras, por que a carne está cara, por que a salada está cara, por que os produtos de hortifruti estão caros. É porque você olha ao redor, só tem concreto. De onde que vem essas coisas? Essas coisas vêm de longe, essas coisas demandam combustível para viajar, existe uma perda muito grande em tudo isso, e a gente deixou de ter mercados locais, a gente deixou de ter culturas comunitárias. Então, a gente precisa reverter tudo isso. Para a gente reverter tudo isso parece uma coisa revolucionária, né? Não, a gente precisa mudar um pouco essas coisas, essa mentalidade, mas para isso a gente precisa de educação, a gente precisa de um sistema que nos ajude a entender e fechar esses links. E é por aí, eu acho, né? Não sei se resolve alguma coisa. Mais alguém? Posso falar? Tá me ouvindo? Pode falar, por favor. Quem? Tá dando para me ouvir? Quem tá falando? Perfeito. Pode falar, Bianca. Tô Boa ouvindo. noite, todo Tô ouvindo. mundo. Boa Tá. noite, Thiago. Obrigado Boa por esse noite. tempo que você se dispôs a nos trazer esse ensinamento. Eu queria fazer um complemento a essa última fala sua, porque eu ia até perguntar isso, você citou, sobre o que é o desenvolvimento, né? A gente fala, está desenvolvendo, mas afinal, o que é desenvolvimento? Como a gente entende desenvolvimento? Então, isso eu acho que é muito importante, né, a gente pensar. E você citou essa questão de que a verdura está cara, a carne está cara. E aí, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela me trouxe esse argumento de que, mas a tecnologia está mais acessível. É mais fácil comprar certas coisas agora. Então, teve desenvolvimento, sim. Só que, se a gente for parar para pensar, o consumo de todas essas coisas aumentou muito. Então, se você se comparar o passado para agora, quanto você gasta com tecnologia hoje, quanto você gastou ontem, você fica no prejuízo. Não tem essa questão da acessibilidade. Eu entendo que esse desenvolvimento foi importante, o desenvolvimento tecnológico, eu digo, foi importante para que outras coisas se desenvolvessem, mas economicamente falando, foi realmente melhor aumentar o seu consumo? Então, tá equilibrado mesmo se a gente colocar na balança, isso aqui ficou mais caro, mas isso daqui é mais acessível. Só que, se a gente for olhar, as coisas também são mais descartáveis. Então, será que está no prejuízo? Será que essa mudança, esse, entre aspas, desenvolvimento foi equilibrado ou está sendo equilibrado? É mais uma problematização mesmo. Bom, Obrigada. muito bom. E é exatamente esse tipo de pensamento que a gente precisa ter para a gente tentar chegar em algum lugar, né? E um ponto-chave aí é energia. Tudo isso demanda energia. E a energia vem de onde? Né? Então, quanto mais tecnologia nós desenvolvemos, mais energia isso demanda. E quanto mais energia demanda, se você parar para pensar... Gente, vocês já viram, né? Essas embalagens... como é que é? Mexerica descascada embalada. É um abuso um negócio desse. Aí você pensa... mas tá, sem ser um exemplo esdrúxulo, né? Mas várias coisas que a gente compra. Pensa no McDonald's. O McDonald's é um bom
a gente tem um pão que a gente não sabe de onde vem, uma carne que é produzida também não sei aonde, tudo que vem de algum lugar que é longe, porque faz parte de uma rede, e aí você tem um monte de embalagem, um monte de coisa que está em volta, né? Então já é e aí, além de tudo, várias coisas que são não necessariamente só artificiais, né? Mas você tem muita coisa artificial, você tem um monte de plástico envolvido, um monte de papel, um monte de é tudo. Para cada um desses itens tem energia envolvida. E se tem energia envolvida, tem gasto financeiro envolvido, né? É uma economia que gira em torno disso. E se você parar para pensar, gente, há 50 anos atrás, eu comia um pão com carne e uma salada que a carne vinha do açougue da esquina e a salada vinha da quitanda ali, e dá no mesmo, o resultado é o mesmo, né? Ou seja, para a gente sustentar, né, uma rede de fast food, sustentar os shoppings e coisas assim, hoje a gente tem todo esse incremento de custo, e isso precisa vir de algum lugar, né? Então a gente acabou, então a produção acaba ficando cada vez mais longe da gente, a gente perde contato com os setores produtivos, e isso vai ficando cada vez mais automatizado e mais distante, então a gente não tem mais essa conexão com a natureza. E essa ideia de desenvolvimento que é uma ideia muito problemática, né? E que é, de fato, uma ideia. E aí, quando eu falei daquele cara lá, né, que falou que a culpa de tudo é do cristianismo e tal, em algum ponto ele está certo em algumas coisas, e ele joga principalmente a ideia de que muito disso, e os historiadores concordam, né, que muito disso vem, eu acho que o Tiago é historiador, ele pode até me ajudar aí, né? A geração que foi a última a tomar leite de vaca e não essa água branca cheia de química. Pois é, tem isso também, né? O leite não vem da vaca, agora o leite vem da caixinha. Mas essa ideia de desenvolvimento, que é a ideia de progresso, é uma ideia que vem do início da Revolução Científica e do início do Iluminismo, né? Você tem de fato Francis Bacon. O Francis Bacon parece que foi o primeiro cara que fez uma hermenêutica de Gênesis 1, né? Ele fez uma análise do Gênesis 1 do texto, usando aquele verbo lá de dominar e tal para justificar uma exploração da natureza. Ele tinha toda uma ideia de que nós, como humanos, iríamos despertar o potencial presente na criação para que a criação fosse como Deus intencionou que ela fosse, sabe? Isso não existia antes. E aí a gente tem toda essa ideia de desenvolvimento, que é uma ideia moderna, é uma ideia europeia, e que a gente recebeu e que dominou o mundo, né? Se for parar para pensar assim, principalmente o mundo ocidental. E então, ou seja, as coisas não foram criadas para serem assim. Essa ideia de progresso ou de desenvolvimento não necessariamente não necessariamente, de forma alguma é a ideia bíblica, que é o que nós devemos viver assim, né? E aí acabou se criando esse sistema onde nós estamos imersos, que está envolvido com a acumulação de riquezas, que está envolvido com opressão do trabalho muito grande, é uma cultura que é baseada, e aí a gente tem algo mais pós-moderno, né, se for parar a pensar de poucas décadas para cá, uma cultura muito baseada na felicidade, na aquisição de felicidade, de uma forma que é totalmente antibíblica também. Então a gente tem todo um processo, um sistema que busca um desenvolvimento, que busca uma coisa que a gente tem que parar para separar. Puxa, as coisas são para ser assim? Ou eu simplesmente estou seguindo o fluxo? Felicidade imediata, né, como você está falando. Então, a gente tem, de fato, é por isso que a questão ambiental, ela não é só a questão ambiental como se fosse uma coisa abstrata de natureza. Ela é uma coisa que perpassa tudo que a gente vive, né? E a gente precisa se dar conta disso. Falar de ecologia também é falar de economia e também é falar de energia, né? De onde que a gente obtém energia. Uma coisa só para fechar esse pensamento aqui. Muito se fala que os países desenvolvidos são desenvolvidos porque eles utilizaram a energia do petróleo e eles exploraram tudo isso há 100 anos atrás
e eles devastaram suas florestas para poder ser desenvolvidos. Então, se a gente quer ser desenvolvido hoje, a gente tem que fazer a mesma coisa. E aí, o que está acontecendo, né? Ah, não, os países desenvolvidos hoje já descobriram que não podem mais emitir, então eles querem proibir a gente também de emitir ou de destruir nossas florestas. Que absurdo, né? Os países desenvolvidos querem proibir a gente de destruir nossa floresta. Gente, esses argumentos eles são tão furados, e se você parar para pensar, eles utilizaram muito combustível fóssil, enquanto era só eles, né? Tipo, não era tão democratizado no mundo. Eles utilizaram, eles desenvolveram bastante, desenvolveram tecnologia, eles devastaram florestas, mas, gente, a gente não está mais em 1870 e 1900, a gente está em 2020, a gente tem conhecimento científico, a gente já sabe que combustíveis fósseis são extremamente danosos, e a gente já sabe que devastar floresta não é legal, a gente já sabe que os ciclos climáticos são alterados por tudo isso, então são conhecimentos que não se tinham naquela época. Então, é muita burrice pensar que a gente vai fazer o mesmo que eles fizeram no século XIX, século XX, para a gente se desenvolver hoje. Na verdade, hoje a gente tem novas fórmulas e novas ideias de como a gente pode crescer, talvez, né, como nação, ou ter algum tipo de desenvolvimento, e aí a gente pode pensar que tipo de desenvolvimento que a gente quer, né? Mas a gente ter algum tipo de desenvolvimento que envolva bem-estar social, mas que seja diferente do que aconteceu antes. E aí a gente vai pensar em outra coisa, que é a questão do bem comum. Como é que a gente lida com o bem comum? Como é que a gente entende a distribuição e o equilíbrio das coisas numa nação? Enfim, aí a conversa vai para outro campo, né? A gente não tem tempo para isso aqui agora. Alguém tinha levantado a mão, acho que era o Matheus, não sei se ele quer falar. Século XVIII e XIX é quase uma aula de escatologia. A galera achava que estava finalmente no paraíso por causa do avanço tecnológico. Exatamente. Era o homem no seu mais alto nível. É exatamente isso aí. É bom a gente ter um historiador aí que ajuda a gente a pensar. Mas o pessoal... esse progresso, né, foi... e que estava entremeado com a fé cristã, né, ou seja, uma coisa tinha totalmente a ver com a outra no sistema que estava ali, né, social e político e religioso da época. As coisas estavam muito juntas, né? Então esse progresso tinha tudo a ver, na cabeça do pessoal tinha tudo a ver com essa ideia de paraíso mesmo. E era isso que se buscava. Então pronto, né? A gente está no melhor dos mundos. Mas aí se você para pensar, né? E hoje a gente olhando para trás, quem que está no melhor dos mundos? Que paraíso é esse? Às custas de quê? Né? E aí você tem sistemas escravocratas, você tem uma exploração, você tem uma ignorância total do restante do planeta, porque é só a minha nação que é a escolhida e eu posso fazer o que eu quero. Então, assim, a deturpação e a visão que se tinha era uma coisa absurda. Obrigado, Thiago, pela contribuição. Pessoal, fechou? Mais perguntas? Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Pode abrir a câmera, o áudio, ou então pode mandar sua pergunta no chat, tá bom? Tiago, tem algum, para quem quer saber mais, se aprofundar mais sobre o tema, quais obras, quais autores você recomenda para continuar essa pesquisa com relação à ecoteologia, a essa resposta cristã ao meio ambiente? Eu mostrei um ali, né? Eu mostrei o do Francis Schaeffer, A Poluição e a Morte do Homem. Em português, a gente tem pouca coisa assim, vou parar para pensar. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vocês conhecem N.T. Wright, Surpreendido pelas Escrituras. Esse livro é sobre escrituras, né? Então, na verdade, cada capítulo ele fala sobre questões atuais. Cada capítulo traz um tema. Acho que o capítulo 5 dele ele vai tratar sobre meio ambiente. É um capítulo maravilhoso, inclusive, porque ele aborda a questão escatológica de forma muito profunda, muito esperançosa, muito, muito bem feita, né? Sobre essa ideia de nova criação, novos céus, nova terra. Tem esse livro aqui, Jesus e a Terra, é um livro da editora Ultimato, não sei se já está esgotado, mas é um livretinho fino.
sobre ética ambiental nos evangelhos. Tem, da mesma forma que esse daqui que eu falei, do N.T. Wright, ou seja, ele trata de questões atuais, né? E aí um dos capítulos é sobre o meio ambiente. Tem o livro do John Stott, que é O Cristão e os Desafios... Como é que é? Cristão no Mundo Contemporâneo. Eu não lembro o nome, porque tem o título na Ultimato e depois a Thomas Nelson lançou e mudou o Cristão título. em uma sociedade não cristã? Isso, Cristão em Sociedade Não Cristã. Esse é o título da Thomas Nelson. Aí é porque a editora Ultimato lançou ele antes. E aí era O Cristão e os Desafios Contemporâneos, e agora é O Cristão e a Sociedade Não Cristã. Tem um capítulo nele também só sobre isso. Muito bom, muito, muito claro. Eu acho que ele trabalha em cima da ideia de mordomia também. Um dos que popularizou bastante essa ideia de mordomia cristã, de mordomia responsável, foi o John Stott. E o tratamento que ele faz é muito bom, muito bem feito, vale a pena. Mas, realmente, muitos livros sobre isso a gente não tem, infelizmente. A gente tem muita coisa em inglês. Agora eu já fechei minha apresentação aqui, não dá para mostrar para vocês. Mas eu tenho outros aqui. Mas eu acho que esses dois aí que eu mostrei já ajudam bastante a pensar nisso. E a gente tem no site da BC2, a gente tem um blog só de ecoteologia, onde a gente trata dessas coisas. Tem muitos textos lá, tem muitos vídeos. Depois, se vocês quiserem, é só entrar lá, cristãodaciencia.org.br, e vai ter lá vocês vão ver lá o banner, né, de ecoteologia, e vocês são encaminhados para a página. E a gente está preparando um curso também sobre isso, que vai sair em setembro. Então, agora em agosto já deve abrir as inscrições também. E tem vários movimentos também, né? Tem o Renovar Nosso Mundo, é um movimento que já tem um tempo que está funcionando, que reúne gente do Brasil todo. Tem um movimento que chama Nós na Criação, se eu não me engano, que também tem feito alguma coisa. Então, tem alguns movimentos aí nacionais que também têm aparecido. E a gente na BC2 tem tentado trabalhar também nisso. Então, quem quiser se aproximar, é só chegar. Muito bacana. Pessoal, não deixem de entrar no site da ABC2, no Instagram da ABC2. Gente, conteúdo riquíssimo, super legal, tanto do Tiago, quanto do Marcelo Cabral, do Roberto Cobolano, do Guilherme de Carvalho também. Temos muitos pesquisadores na ABC2 que contribuem muito, não apenas para o debate sobre esse assunto, mas como também outros assuntos super importantes. Então, eu recomendo, o NEFI recomenda a ABC2. É algo maravilhoso mesmo para nós. Pessoal, temos mais perguntas? Tem mais? Pessoal, amanhã, 8 horas da noite, teremos o segundo dia da nossa conferência online. Amanhã estará conosco o Anderson Paz, ele que é doutorando em ciência política, e ele irá falar sobre cristianismo e política. Como que se dá essa relação entre cristianismo e política? Então, se você quer saber mais sobre isso, não perca amanhã, a partir das 8 horas da noite, e convidem o máximo de pessoas que vocês conseguirem, não apenas para amanhã, como também para os outros dias da nossa conferência online, os desafios contemporâneos da igreja. Beleza, pessoal? Tiago, muitíssimo obrigado pela sua presença conosco, pela sua apresentação, por esse tempo que você disponibilizou para nós. Realmente foi incrível. Eu estou muito feliz mesmo com a sua presença. Foi uma noite de muito aprendizado para nós, uma noite riquíssima. Nós aprendemos muito e eu tenho certeza que nós levaremos isso para as nossas igrejas locais e com certeza, a partir de hoje, o nosso olhar com relação à criação, com relação à criação, o nosso olhar com relação ao meio ambiente, com certeza será totalmente diferente. Muito obrigado, e as portas do NEFI sempre estarão abertas para você. Nós queremos você mais vezes aqui conosco, viu? Maravilha. É um prazer contribuir, colaborar com vocês. É sempre bom. Prazer. Obrigado, gente, pela atenção.
Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. E boa noite a todos, né? Que bom. Foi um papo muito bom. Valeu demais. E, pessoal, sigam o Thiago lá no Instagram também, tá bom? Lá no Instagram, nós marcamos o Instagram do Thiago também, tá bom? Sigam o Thiago, tem muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom, pessoal? Galera, é isso aí. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais conferência do NEFI. A todos uma boa noite. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã.